Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. A live de hoje, na verdade, era para ser um vídeo e eu resolvi abrir ela ao vivo aqui no Instagram para ficar mais interessante, um pouquinho mais interativo. Na verdade, esse vídeo, essa live, vai ser para contar um pouquinho da minha história. Então é um pouquinho diferente do que eu estou acostumada a fazer por aqui, de lives que já entra em conteúdo direto. E eu resolvi fazer ao vivo porque eu quero interagir um pouco com vocês, porque essa história de ficar falando de mim é um pouco difícil. Para mim é mais fácil fazer conteúdos técnicos aqui, mas eu decidi então gravar esse vídeo, né, fazer essa live contando por que eu me tornei vegana. Foi sugestão da mãe de uma paciente, a gente estava conversando durante a consulta e ela me perguntou, mas por quê? Né? Por que você é médica, estudiosa, cientista, professora, resolveu virar vegana? E aí eu expliquei pra ela e ela falou, nossa, eu acho que as pessoas tinham que saber um pouco mais de como foi pra você. E eu conheço muitas pessoas veganas e é claro que cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua jornada, não existe certo ou errado. E o objetivo de eu estar falando sobre isso com vocês aqui, inclusive ao vivo, justamente, não é para dizer que o meu caminho é o certo, não é isso, muito pelo contrário, mas é talvez te inspirar não só a conhecer um pouco mais sobre o que é o veganismo, mas talvez com a minha história e com a minha trajetória te inspirar a colocar em prática uma mudança, seja ela qual for, que talvez você esteja adiando há muito tempo ou que talvez você queira, mas não sabe se dá conta, porque mudar a alimentação é mudar uma parte muito íntima da gente, muito estrutural, né? Inclusive já tem vídeo aqui no canal falando sobre a questão da alimentação afetiva, da cultura alimentar. Então, obrigada por todo mundo que está aqui. Eu nem avisei nada, foi super espontâneo. E vamos começar a contar um pouquinho. Se vocês quiserem, inclusive, conversar comigo, interagir, eu tô aqui para isso também, tá? Gente, então assim, a verdade é que quando eu fiz a minha residência em endocrinologia, né, eu estudava um pouco sobre alimentação e tudo mais, mais ou menos em 2009, um grande amigo meu, que a gente trabalhava juntos no mesmo posto de saúde, enfim, eu tava para fazer 30 anos, e ele também, e ele descobriu um câncer. E nessa época, isso foi um pouco chocante para mim, porque muito jovem, né? Alguém tão próximo de mim. É claro que a gente lida com pacientes de todas as idades, com todas as doenças, mas quando isso acontece com um colega próximo, isso foi assim bem impactante. E na época, ele ganhou de presente um livro que ele virou pra mim e falou, Ju, esse livro aqui é a sua cara. Inclusive, eu tô com os livros aqui pra mostrar pra vocês. O livro que ele falou foi esse aqui, Anticâncer, Prevenir e Curar usando suas defesas naturais. E aí eu comecei a ler esse livro e realmente ele trazia... Opa! Caiu! Ele trazia muitas informações sobre alimentação e sobre a relação entre alimentação e doenças de uma forma muito mais profunda daquilo que eu conhecia. Isso para mim foi um grande impacto, porque eu já estudava sobre alimentação saudável. É óbvio que a gente, como endocrinologista, sabe da relação entre a alimentação e a... né, muda diabetes, muda colesterol e tudo mais, mas da forma como ele colocava aqui, eu não conhecia. E aí foi pra mim um grande boom, assim, eu chamo que foi uma das minhas primeiras epifanias, porque foi uma fase em que eu tava extremamente estressada, eu tava super acima do meu peso, eu tava terminando o meu mestrado enlouquecida, e eu entendi através desse livro que eu estava inflamada e que a inflamação ela era a raiz de uma série de doenças, como por exemplo o câncer, o diabetes, a hipertensão, a doença cardiovascular, que era tudo que eu estudava na minha vida. E aí eu pensei assim, gente, quem sou eu para orientar pessoas se eu não vivo isso na minha própria vida? Então nessa época, depois que eu li esse livro, eu decidi começar a mudar a minha alimentação. E eu comecei a consumir mais orgânicos, menos industrializados, eu comecei a diminuir o consumo de carne, porque nesse livro ele falava dessa relação entre carne e inflamação. Gente, isso foi em 2009, vocês têm ideia de quanto tempo tem isso, né? E por conta desse meu desejo de melhorar a minha alimentação, eu comecei a frequentar restaurantes mais naturebas, e eu tenho a sorte, e tinha a sorte de morar num bairro em que tinha opções. Eu morava nessa época em Barão Geraldo, em Campinas, que é o bairro da Unicamp, porque eu trabalhava lá, fazia meu mestrado lá, meu doutorado, depois continuei morando lá. E eu comecei a frequentar os restaurantes do bairro, Raízes Zen foi um deles, inclusive se a Bia estiver aí assistindo, um beijo pra você, querida. E é muito interessante porque a gente tem a referência... só um minutinho que ele caiu no chão, vou pegar. Então, o primeiro livro, Jô, foi esse aqui, tá? O Anticâncer.
E é muito interessante porque quando a gente começa um processo de mudança, a gente muitas vezes se sente perdido e sozinho se a gente não tem referências e não tem pessoas em volta, né? E ter começado a frequentar esse restaurante e ver pessoas comendo, quer dizer, eu não tive que fazer em casa do nada. Eu tinha pessoas me mostrando como era. Eu experimentei a alimentação vegetariana. Então, esse restaurante, ele é até hoje, né, lacto-vegetariano. E eu comecei a frequentar esse restaurante porque eles também usavam ingredientes orgânicos por conta da minha vontade de comer mais saudável, de comer alimentos mais naturais. E eu comecei a ver que a alimentação vegetariana era uma delícia. Nessa época eu nem pensava na questão dos animais, nada disso, viu, gente? Então, assim, foi realmente uma coisa que foi acontecendo. E coincidentemente, com essa minha busca por melhorar a minha própria saúde, foi uma época que eu comecei a meditar, eu comecei a buscar outras filosofias de vida e eu comecei a conviver com vegetarianos e entender um pouco mais da questão filosófica por trás. E eu comecei a pensar, poxa, que legal, eu acho muito maneiro, mas eu não sei se eu dou conta. Eu acho muito maneiro, mas eu não sei se e assim, eu passei por tudo que eu ouço as pessoas me falando, sabe, gente? Então, por isso que eu não julgo ninguém, entendeu? E aí, o que aconteceu foi que o tempo foi passando, eu fiquei, ao longo dessa época, eu cheguei a ficar quase 6 meses vegetariana, mas acabei voltando para trás porque eu não estudei, eu tava naquela loucura, enfim. Mas sempre com aquele desejo, né? Alguns anos depois eu fiz uma outra tentativa, também não deu certo. E eu entendi que para fazer por conta própria, eu estava sentindo que eu não estava dando conta. Então eu falei, não, deixa eu terminar meu doutorado, deixa eu terminar esses meus estudos que eu vou começar a estudar sobre isso, né? E aí, em 2014, eu tive a oportunidade de fazer uma parte do meu doutorado fora do Brasil. Fui para a Alemanha e na Alemanha a alimentação vegetariana já era assim super comum. Tanto que no bandejão do hospital que eu fiz estágio, tinha sempre uma opção vegetariana no cardápio. E aí lá, quer dizer, 2014 já tinha se passado 5 anos, né? Eu comecei a voltar a pensar nisso e voltar a tentar sobre isso. E aí, na hora que eu voltei para o Brasil, eu falei, não, tudo bem, eu vou terminar meu doutorado e assim que eu terminar, eu vou começar a estudar mais. E aí, em 2015, então, com o doutorado terminado, eu comecei a estudar mais a respeito. E aí eu pensei, bom, sou cientista, né? Estou aqui numa universidade com acesso a toda a informação do mundo, etc, etc. E aí eu resolvi comprar um livro, que é um livro que eu sempre falo também nas lives e nas minhas aulas, que foi esse aqui, Vegetarianismo e Ciência, tá? Eu comprei esse livro pensando em estudar um pouco mais sobre a alimentação vegetariana para não acontecer o que tinha acontecido comigo antes, que era essa coisa do tentar por conta própria, não conseguir, ficar fraca, ou me sentir bem, a digestão melhorar, mas o cabelo começar a cair. Enfim, várias coisas aconteceram, né? Obrigada, queridos! E aí eu comecei a ler esse livro. E esse livro foi a segunda epifania. Então eu comprei esse livro em 2015. Ele é um livro que, se não me engano, é de 2011 ou 2010. E ele, na verdade, é a tese de doutorado desse médico, o Dr. Júlio César Acosta Navarro, em que ele faz o levantamento de uma série de artigos científicos falando sobre a relação alimentação vegetariana e várias doenças. Inclusive, para quem é da área da saúde e está aí me ouvindo, eu acho que é um bom ponto de partida, principalmente quando você está falando sobre, né, do ponto de vista mais científico, sobre a relação. Porque existe esse conceito de que a alimentação vegetariana ela é insuficiente, ela deixa a gente fraca, deixa a gente com anemia. E quando eu comecei a ler esse livro, amores, foi a segunda epifania, porque eu comecei a perceber o quanto de ciência tinha por trás e eu não tinha a menor ideia. E isso é uma coisa que eu sempre falo mesmo nas lives, né? Até uma certa arrogância pelo fato de eu estar dentro da universidade e ter acesso a toda a literatura que eu quisesse, praticamente, eu achava que, se eu nunca tinha ouvido falar é porque não deve existir. Só que, na verdade, existe sim um viés. A gente acaba buscando só aquilo que nos interessa. E se você não para buscar ativamente sobre algo, né, sobre a ciência de algo, a gente acaba não sabendo que aquilo existe. E esse viés, ele acontece em tudo, inclusive na nossa busca do Google. Então, se você está acostumado a buscar um certo tipo de assunto, o Google ele vai te mostrar cada vez mais aquele assunto e não vai mostrar outros. E assim é a ciência e assim é tudo na vida, se a gente for parar para pensar, né? E esse livro, ele me mostrou, assim, eu comecei a partir dele, né? Ele era um livro de 2010, eu li esse livro entre 2015 e 2016.
a partir dele eu resolvi começar a pesquisar se tinha coisas mais novas. E assim, nos últimos 10 anos, de 2010 para cá, a quantidade de trabalhos científicos relacionando a alimentação vegetariana com melhora, né, de doença cardiovascular, diabetes, menor mortalidade, obesidade, enfim, um monte de doenças, inclusive, que tinham a ver com a minha especialidade. E eu falei, meu Deus, eu não sabia de nada disso, eu tava achando que era filosófico e tudo mais. E aí, nessa época, eu já tava tentando de novo, eu já tava, enfim, reduzindo drasticamente o consumo de carne, mas eu ainda consumia leite, ovo e queijo, né, derivados do leite. E esse livro ele me fez ter vontade de me aprofundar e estudar cada vez mais. Então eu passei um ano estudando. No ano de 2016, quanto mais eu estudava, mais eu sentia que era o seguinte: como que eu, endocrinologista, no momento que eu sei que esse tipo de alimentação pode ser benéfico para o meu paciente, como que eu vou saber isso? Como que eu vou ignorar que eu sei isso e não falar isso para as pessoas? Porque assim, gente, foi um choque muito grande para mim. Não era isso que a gente ouve, né? O que a gente ouve muito é: não pode comer carboidrato, quem tem diabetes não pode comer carboidrato. E não é verdade. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso mais curtinho esses dias. E na verdade não é bem assim. Na verdade, quem tem diabetes não deveria consumir gordura saturada, que é o que realmente causa resistência insulínica. E isso não é falado com a devida ênfase por uma série de motivos. Primeiro, por um viés, né? Porque as pessoas não têm acesso muitas vezes a esse tipo de conteúdo científico, justamente por aquilo que a gente está falando, né? Dos algoritmos de busca. Segundo, por uma questão de interesse também. E aí, gente, imagina a minha cabeça, né? Porque nessa época foi uma época que eu fiquei bem, nossa, e agora? Eu não tenho mais como voltar a comer carne agora que eu sei esse tipo de coisa. E aí, a partir de estudar a parte científica, a parte médica do vegetarianismo, ao continuar pesquisando e tentando levantar trabalhos mais recentes a partir desse livro, que era de 2010, eu comecei a encontrar outras informações de outras áreas. Então, informações relacionadas ao meio ambiente, à saúde ambiental, informações relacionadas à questão do direito animal, que até então, para mim, era uma coisa que eu sabia, mas era de longe, eu não queria olhar muito de perto porque eu sabia que ia doer, sabe? E aí, nessa época, eu assisti aquele documentário Cowspiracy. Recentemente, eles lançaram o Seaspiracy, que seria a continuação dele. Mas o Cowspiracy fala muito da questão ambiental, do impacto ambiental. E para mim, isso é uma coisa que pega muito também, porque eu tenho essa preocupação do que vai acontecer com o planeta. Eu não tinha ideia. E a partir do documentário, no próprio site do Cowspiracy tem um monte de bibliografia, relatórios e tudo mais para quem é CDF e quiser aprofundar na coisa, né? E eu fui me aprofundar. E aí chegou uma hora que eu falei assim, gente, não tem mais jeito. Agora eu preciso realmente tomar uma decisão, porque no momento que eu sei de tudo isso, né, uma mente que se expande, ela não volta mais para o seu tamanho original. E aí eu pensei assim, eu vou ter que virar vegana, e agora? Eu amo queijo. Como vai ser? E agora? Eu não sei, eu já tinha intolerância a glúten na época, então é um pouco mais difícil encontrar pratos que sejam veganos e sem glúten nos restaurantes, na rua. Então eu resolvi fazer uma vivência vegana para aprender a cozinhar. Então nessa época eu fiz uma vivência com a Alana Rox. Eu já contei isso em vídeo também. Aprendi a fazer pão sem glúten vegano, aprendi a fazer queijo vegano, aprendi a fazer um monte de coisa. E no dia que eu voltei desse retiro, foi um retiro no interior aqui de São Paulo, numa chácara muito linda. Inclusive, se vocês rolarem o meu feed, vai estar lá a foto. E eu me lembro do dia, no 16 de outubro de 2016, eu falei, gente, eu passei o final de semana inteiro não consumindo nada de produtos de origem animal e eu tava voltando com maior disposição, eu tava voltando feliz, eu tava voltando com a cabeça em paz. Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. E a partir daí, eu me tornei vegana. Só que foram 6 anos, né, entre 2009 e 2016. Foi esse processo de estudo, de ida e vinda, tenta e volta. E é por isso que eu acho que a gente não tem que julgar o processo de ninguém, cada um tem o seu processo. E nessa época, quando eu realmente me assumi vegana, nos primeiros meses eu não contei para as pessoas. Principalmente porque eu ainda estava estudando, eu ainda não conhecia muita coisa. E principalmente os meus colegas médicos, eles me questionavam muito, tinha muito preconceito e eu sentia que eu precisava ficar um pouco mais sólida para contar. Então eu contava para poucas pessoas e tal, eu não tinha saído do armário do veganismo ainda, né?
E aí nessa época eu comprei esse livro do Dr. Eric Slivit, Alimentação Sem Carne, para me ajudar na questão dos nutrientes e tudo mais, porque as pessoas começaram a me perguntar, e no momento que eu comecei a falar sobre isso, os pacientes começaram a vir, e eu senti que eu precisava me aprofundar mais. Então, em 2017, eu fiz o curso do Dr. Eric, um curso de 1 ano, né, voltado para nutrologia e nutrição vegetariana. Me aprofundei muito nisso. E a partir desse curso, eu me apaixonei pela área. Então, já que eu estou indicando livros, eu quero indicar também para quem é mãe, né, quem tem criança pequena, esse livro da Aline Vieira, que é uma nutricionista maravilhosa também, O Bebê Vegetariano. São esses os livros de referência para quem está começando, que eu acho que deve, né, de ficar de dica aí para vocês. E aí, é claro, daí eu assisti outros documentários, e aí eu comecei a estudar mais a fundo sobre isso. O curso do Dr. Eric me deu uma base muito importante para que eu pudesse me aprofundar. E desde 2017, a doutora Roberta falou que está fazendo o curso, é maravilhoso mesmo, você nem sabe o que te espera, minha querida. Mas enfim, depois desse curso eu comecei a me aprofundar principalmente nas questões relacionadas à endocrinologia, né? E por conta disso, uma das coisas mais interessantes que esse curso me trouxe é que, assim, dentro da área médica, eu recebia muito preconceito. As pessoas tinham muito essa coisa do, nossa, você vai virar vegetariana, você vai engordar porque você só vai comer carboidrato. E eu sabia que não era bem assim. E no curso eu conheci algumas pessoas, inclusive a Sol e a Fernanda, que me convidaram para participar de um grupo que foi os Médicos Vegetarianos. A gente tem um perfil no Instagram, depois eu deixo ele marcadinho aqui para vocês. E começar a conviver com outros médicos e com outras pessoas que tinham a mesma escolha que eu foi muito importante. Eu precisava falar isso para vocês pelo seguinte: quando a gente quer fazer uma mudança, e vocês devem estar aí me ouvindo, né, e vendo que, gente, foram muitos anos de idas e vindas e de estudo e tentando e volta e para e desiste e volta de novo. Ter referência, então ter tido um restaurante vegetariano na época que eu comecei a minha transição, nessa época que eu realmente virei vegana, um restaurante vegano abriu no bairro, e, né, que era o Como, o espaço vegano, e eu ia lá toda semana almoçar, e os donos ficavam batendo super papo comigo, a Maria e o Cabeto, e conviver com pessoas veganas, e os médicos vegetarianos, esse grupo que se formou, trocando ideias, trocando artigos, trocando dúvidas no WhatsApp. Isso fez toda a diferença para mim. E eu vejo muito isso nos meus pacientes, por exemplo, quando, por exemplo, a pessoa quer começar a fazer atividade física e não está animada. Ah, mas aí eu comecei a fazer com a minha vizinha, ou com a minha amiga, ou com o meu marido, e aí deu certo. Nós somos pessoas gregárias, né, amores? A gente precisa ter esse grupo, esse apoio do grupo, essa referência. E ter referência é muito importante. E aí, abrindo um parêntese para falar da importância da referência, né, tem um capítulo inteirinho do meu livro falando sobre esse contágio social. E essa semana a gente fez a semana de moda aqui no canal, e a gente falou um pouco sobre essa questão do quanto é importante a gente ter referências de outros corpos e de diversidade naquilo que a gente vê, ouve e escuta. E isso é muito legal porque isso meio que nos liberta para a gente escolher o caminho que a gente quiser. Porque muitas vezes a gente tende a estar próximo de pessoas que são iguais a nós. Isso é uma tendência do ser humano. E se eu quero mudar, não significa que eu preciso abandonar essas pessoas. Mas se eu não tiver ninguém de referência para aquela mudança que eu quero ser, vai ser muito difícil eu manter, né? Então, por exemplo, se você quer começar a meditar, funciona muito mais se você começar a participar de um grupo de meditação. Se você quer começar a fazer exercício, um grupo de corrida, um grupo de pedalada, né? Aqui na minha cidade tem muitos esses grupos e eu acho isso muito legal, porque você estando num grupo não é... É como se você não fosse aquela pessoa... Porque às vezes a gente se acha louco, né? Quando a gente está começando a mudar. Isso para tudo. E em relação à alimentação vegetariana, principalmente, porque eu venho de uma família que a galera é carioca, né? O hábito do churrasco todo final de semana. É churrasquinho, samba e laje, né, minha gente? Brincadeiras à parte, eu venho da cultura do churrasco. Eu imagino que muitos de vocês também. E para mim isso foi muito, assim... Ter essa referência e ter essa convivência com essas pessoas foi muito importante. Então, queria deixar público aqui o meu carinho e o meu amor pelos meus colegas dos médicos vegetarianos. Doutora Fernanda, doutora Sol, doutora Ju, Nath, Nahara, enfim, são Maitê, são pessoas que, graças a esse grupo, me fizeram, inclusive, me posicionar e começar a dar aula sobre isso. Então, assim... Foram muitas coisas que eu precisei fazer, mas nem todo mundo vai precisar fazer tudo que eu fiz, porque na verdade eu sou profissional, então eu comecei a trabalhar
com isso, eu comecei a dar aula sobre isso e desde então eu estudo muito sobre isso, estudo muito, estou escrevendo capítulo de livro, já escrevi capítulo de livro, já dei, enfim, cursos e tudo mais. Mas eu pensando na questão da mudança e que essa minha história inspire vocês a mudança que vocês querem fazer, né? Porque o objetivo não é só falar de mim, é que isso sirva para vocês de alguma maneira. Talvez vocês não precisem se aprofundar tanto naquilo, mas é muito importante, quando a gente está falando de mudanças, a gente falar um pouco de planejamento, né? Então, assim, ninguém muda de casa. Para pensar, se você resolve se mudar, né? Mudar de casa, mudar de apartamento, mudar de, enfim, bairro ou de cidade, você não faz isso sem um planejamento, né? Você não faz isso da noite para o dia. Muitas vezes você pesquisa antes, você vai visitar apartamentos, você faz toda uma programação para conseguir se mudar. E as pessoas, na hora de mudar a alimentação, querem fazer no fluxo. Quando eu falo as pessoas, eu tô falando de mim, porque foi isso que eu fiz em 2009, 2010, 2011, por isso que eu ficava indo e voltando e que a coisa não funcionava. Então, no momento em que eu decidi, 2015, eu falei, não, agora eu vou virar vegana. E eu comecei a estudar, eu comecei a me planejar, foi 1 ano e meio para eu conseguir implementar essa mudança. E eu fiz todo um passo a passo. Eu comprei livros, eu comecei a assistir os documentários, eu comecei a estudar a respeito. E é claro, no meu caso foram coisas mais técnicas porque é a minha área, mas no seu caso não necessariamente precisa, né? E eu comecei a conviver com pessoas que já eram aquilo que eu queria ser. E eu acho que essa é a grande pegada, assim, para vocês, sabe, amores? Pensando em mudanças de uma forma geral e pensando que talvez algum de vocês que esteja aqui comigo tem esse desejo de se tornar vegetariano ou de diminuir o consumo de carne. Então pensa no contágio social porque isso é muito importante, faz muita diferença. Faça um planejamento e se você precisar, procure um profissional de saúde, médico, nutricionista, para te ajudar nessa transição é super importante, tá? E ter referências, então seguir pessoas nas redes sociais, assistir vídeos, assistir documentários, se informar. Então não precisa comprar livro de resumo de artigo que nem eu fiz, porque não é, se você não for da área da saúde, né? Mas eu acho que vale sim a gente se informar, vale sim a gente estudar, estruturar e planejar uma mudança. E foi muito interessante que, para mim, o veganismo ele acabou abrindo as portas para muitas outras coisas, porque como eu contei para vocês, né, no começo foi sobre saúde, foi sobre alimentação, foi até sobre trabalho, o meu trabalho, né, a minha área. Depois passou a ser a causa ambiental, depois, por último, passou a ser a causa animal. E aí eu comecei a viver a minha vida de uma outra maneira, eu comecei a me preocupar muito mais com o lixo que eu consumo, eu comecei a me preocupar muito mais com as embalagens que eu produzo dentro da minha casa, no meu lixo. Eu comecei a ser muito mais consciente nas minhas compras. Então, eu sempre fui a louca da maquiagem, eu adorava comprar maquiagem. Hoje em dia, eu me preocupo se essa maquiagem ela tem uma cadeia sustentável, se ela foi testada em animal ou não, se ela tem produto. Então, assim, é uma mente que vai se abrindo e a gente começa a ver o mundo de uma outra maneira. E eu acho isso muito legal, porque no momento que você se abre para a mudança, é como se um portal se abre e aquilo que você conhece como verdade se expande de um jeito que é muito legal. E isso traz assim, impacto para tudo na sua vida. Então até a minha prática médica mudou, a minha prática de professora mudou, eu ganhei novas oportunidades de trabalho. Olha quanta coisa maravilhosa aconteceu. Sem falar nos amigos que eu fiz ao longo do percurso, que são muito importantes também, né? E aí, eu tô para finalizar essa live, não sei se vocês vão ter alguma pergunta aí para me fazer. Ah, tem uma pergunta aqui, ó. Da doutora Andréia. O que foi mais difícil para você parar de comer? Com certeza foi o queijo. Foi o queijo. E foi exatamente por isso que eu fui fazer a vivência vegana da Lana Rocks para aprender a fazer queijo. Só que o queijo que eu faço em casa, eu não vou mentir para vocês. Ele é gostoso, mas ele não é igual aos queijos industrializados. Tanto que eu fiz um postzinho sobre queijos, diquinhas de queijos industrializados para quem realmente sente muita saudade. Como já tem 5 anos que eu sou vegana, eu não sinto mais tanta falta como eu sentia. Então é muito interessante a sua pergunta, porque me inspirou de falar uma outra coisa aqui para vocês. Por exemplo, a história da mistura. Bom, eu como carioca eu não sabia o que era mistura, né? Aí eu vim para Campinas e eu aprendi que mistura é assim, tem o arroz, o feijão e a mistura, que seria a proteína do prato, né? A gente tem a cultura da mistura, de ter um prato principal. O arroz, feijão é acompanhamento e o prato principal é uma carne, um frango, um peixe. E hoje, para mim, eu não sinto mais falta. Para mim, arroz e feijão é prato principal já.
O feijão é, para mim, fonte de proteína. Eu já encaro o feijão como proteína e não como carboidrato. Quando a gente vai estudar, os grãos são a maior fonte de proteína para os veganos, né? E não é caro, né? A gente compra um pacotinho de soja por R$ 3, a gente compra um pacotinho de feijão, né? De grão de bico, de ervilha, de lentilha, por menos de R$ 10. E aquilo dura muito. Então, assim, também essa coisa de que ser vegano é coisa pra gente rica também não é verdade, tá? Lógico, se você for comprar um queijo especial e tal, talvez você gaste mais. Mas não é obrigatório. Mas eu acho muito legal que quando eu me tornei vegana, a indústria ainda não estava tão evoluída como ela está hoje. Hoje a gente tem 1000 possibilidades, né? A Carol está colocando aqui, o livro Galactolatria, da cientista Sueli T. Felipe, é uma fonte muito boa de informação sobre o que está por trás do consumo de laticínios. Você acredita que eu não tive coragem de ler esse livro? Porque me falaram desse livro já e eu li a resenha e eu falei, eu acho que eu não quero ler. Porque depois que a gente já virou, né, eu acabo me permitindo não assistir certos vídeos e não receber certos conteúdos porque eu fico mal, sabe? Eu fico mal de verdade. Mas assim, a coisa do queijo, né, a memória afetiva. E aí a gente volta um pouco naquele conceito de cultura familiar, de memória afetiva da comida. E eu entendo, de verdade, gente, eu entendo o processo de cada um, eu entendo por que as pessoas têm tanta dificuldade de largar certas coisas. A tal da cultura da mistura não foi fácil. No começo tinha que ter um hambúrguer de soja, tinha que ter a mistura no prato, senão a sensação que eu tinha é que o prato não estava completo. Hoje, 5 anos depois, se eu comer só arroz com feijão ou arroz com lentilha, que eu adoro, né, que é a comida árabe, com aquela cebolinha frita por cima, pra mim eu não sinto falta de mais nada. Assim, eu sinto falta de uma saladinha para acompanhar, de uns legumes para acompanhar. Mas eu não sinto falta de ter a carne. E é muito engraçado que quando eu vou passar, né, o final de semana com a minha mãe, que ela vai cozinhar pra mim, ela sempre compra os hambúrguer vegano do mercado, porque na cabeça dela falta a mistura. E é muito engraçado porque eu não tenho o hábito de comer isso com a comida mais, não na minha casa, né? Mas é muito interessante como a gente começa a experimentar coisas diferentes e a gente começa a repensar paradigmas. Então, por que tem que ter a mistura? Quem disse? Por que tem que ser pão no café da manhã? Por que não pode ser fruta? E a gente começa a repensar várias coisas, assim. Por que eu tenho que ter, sei lá, por que eu tenho que comprar um negócio que a embalagem é de plástico? Por exemplo, esses dias eu achei na farmácia comum um fio dental biodegradável. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E é o tipo de coisa que tá no meu radar hoje justamente por conta dessa mudança que eu fiz, né? Acho que tem mais uma pergunta aqui. Da doutora Andréia. Não, Andréia Silva. E não dá trabalho no dia a dia ser vegana? Você programa dieta pra semana? Adorei sua pergunta. Aliás, eu tô amando, gente. Vocês estão aqui super interagindo comigo. Vou te falar que no começo dava muito trabalho, porque eu tinha que pensar muito. Hoje em dia, eu não penso mais. Hoje em dia já é natural, porque, como eu falei, já tem 5 anos, né? E é muito interessante. Eu vou aproveitar a sua pergunta para fazer um paralelo com a história da mudança, que foi a metáfora que eu fiz há alguns minutos atrás. Então, da mesma forma que a gente não muda de casa sem ter um planejamento, a gente não deve mudar a nossa dieta, a nossa alimentação, o nosso estilo de vida sem ter um planejamento e sem ter muitas vezes o acompanhamento profissional. Geralmente a gente não contrata caminhão de mudança, né? Profissionais para nos ajudar, é a mesma coisa na hora da mudança de estilo de vida. E no começo, já aconteceu comigo quando eu me mudei, principalmente. Eu tenho já um vídeo contando isso que foi muito engraçado. Eu moro hoje num bairro próximo do bairro que eu morava. Eu me mudei tem 2 anos e meio. E nas primeiras semanas, nos primeiros 3, 4 dias, na hora de voltar do trabalho, eu ia pra casa velha. E aí eu tava na porta da casa velha e falava, meu Deus, eu não moro mais aqui, deixa eu ir pra casa nova. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, gente. De tipo assim, aquela coisa do hábito. Então foi muito engraçado que quando eu mudei de casa recentemente, eu passei os 3, 4 dias errando o caminho até eu refazer na minha cabeça que o caminho não era mais aquele. E até hoje, tem coisas que eu fazia na casa velha que aqui na minha casa nova não cabe mais. Por exemplo, lá na casa velha eu tinha que abrir e fechar o portão da garagem. Aqui eu só preciso abrir porque fecha sozinho. E vira e mexe eu me pego pegando o controle para fechar e eu falo, não precisa mais. Até hoje, já tem quase 3 anos que eu moro nessa casa nova. Então nós somos seres que temos hábitos, né? E nesse começo da transição, então eu tinha que pensar muito no que eu comia. Eu ficava fazendo em casa almôndegas de lentilha, hambúrguer de ervilha, hambúrguer de soja, etc. Hoje em dia, pra mim já é tão natural porque tem 5 anos. Então assim,
se você tá aí no começo de qualquer mudança, eu te garanto que vai ficando mais fácil com o passar do tempo. Então, assim, o que eu como de comida hoje? É o arroz com feijão, ou arroz com lentilha, ou arroz com grão de bico, ou às vezes batata com lentilha, ou batata com grão de bico. Eu boto lá uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína. Eu gosto muito de salada, então sempre gostei, isso pra mim é uma vantagem. Então eu bato um pratão de salada primeiro, como isso depois e uma fruta de sobremesa. Simples assim, não tem mistério. De vez em quando é que eu faço uma coisa. Então assim, não tem muito planejamento. E muitas vezes, quando eu tô com outras pessoas em casa ou quando eu tô na casa dos meus pais, por exemplo, que é pra onde eu vou muito, eles comem a comida deles e eu fico no arroz com feijão e salada, que é o que tem. E pra mim tá ótimo, já acostumei. Café da manhã simples, como qualquer outro. Então, eu faço meu cappuccino lá com leite vegetal. Às vezes eu faço pão vegano, às vezes é uma fruta com granola e tá tudo bem, granolinha vegana. Fruta nos intervalos e à noite uma sopinha. Ó que simples, né? Não tem muito o que pensar. Mas no começo é difícil, porque dá nó na nossa cabeça, né? E por isso que eu acho que fazer os cursos, comprar livros... Aliás, eu não trouxe, né? Mas devia ter trazido o livro de receitas da Alana Rox, é maravilhoso, os dois. Dá super ideias novas, assim, boas, tá? Deixa eu ver os comentários aqui de vocês. A Liana colocou... eu não consigo nem olhar a cara da carne, tirei a farinha de trigo, latados, etc. Liana, aconteceu uma coisa comigo interessante. Eu fui numa loja de produtinhos veganos aqui para comprar meus queijinhos, que hoje em dia que eu sei que existem, eu de vez em quando compro. E ela estava me mostrando uma marca nova de hambúrguer vegetal que lançou a tira o bolinho de peixe e o frango. E o frango parecia um peito de frango, mas era frango vegetal. Eu olhei para aquilo, eu não consegui comprar para experimentar. Eu nem tive coragem, porque era tão parecido, a gente meio que se acostuma. É muito fácil, depois de 5 anos, não sentir falta, mas o começo realmente é difícil e a gente tem que insistir, porque funciona. Como eu falei para vocês, vai ficando melhor com o tempo, tá? A loja Aromas da Flor perguntou: você sofreu com a escolha pelos familiares ou eles te apoiaram? Legal essa pergunta. A questão da família é super importante, né? Bom, a minha família, a família da minha mãe, nós somos descendentes de libaneses e tem muita cultura do quibe, tem muita cultura da carne, né, nessa culinária, mas por outro lado a gente também tem muitas opções sem carne, por exemplo, o hummus tahine, o baba ganoush, o arroz com lentilha, que é a mjadra, né? Então, assim, foi um pouco mais fácil porque tem opções dentro daquela comida que eu costumo comer dentro da minha casa. E aí foi muito interessante que quando eu saí do armário do veganismo para a minha família, a minha tia-avó me ligou e falou assim: minha filha, você sabe que a minha mãe, que era árabe, né, que era libanesa, contava que lá no Líbano, na época da quaresma, as pessoas não comiam quibe de carne. Elas faziam quibe de batata, quibe de grão de bico. Então, se eles podiam ficar 40 dias sem comer, porque eles levavam a sério isso, acho que você também pode, não vai fazer diferença. Aí eu, ai, que bonitinha. E aí o meu tio-avô, que na época tinha 92 anos, ele me deu de presente de aniversário. Então eu me tornei vegana em outubro. 6 meses depois, no meu aniversário em abril, ele me deu de presente um quibe que ele fez com a receita de família, feito ao invés de carne, grão de bico. Então, no começo foi difícil, eu sofria bullying de todo mundo. Hoje em dia todo mundo aceita. E, por exemplo, antes da pandemia, quando tinha Natal, eu sempre levava uma opção vegana e todo mundo prova, todo mundo é curioso. As pessoas fazem brincadeira pegando no meu pé, mas graças a Deus eu tive apoio, sim. O meu maior problema não foi a família, meu maior problema foi o trabalho, por causa dessa coisa. E no meu trabalho eu também tenho a sorte de ter um chefe muito legal e pessoas que, depois de me ouvirem falar, me deram uma abertura. E hoje eu dou aulas sobre isso na Unicamp, eu já dei aulas sobre isso na Faculdade São Leopoldo Mandique, que eu também sou professora. Então, assim, eu acho, respondendo a sua pergunta de uma forma um pouco mais filosófica, que tudo que as pessoas não conhecem muito bem assusta. E é por isso, muitas vezes, que a gente sofre bullying, quando a gente fala que a gente está tendo uma escolha diferente daquilo que elas estão. E muitas vezes as pessoas pensam coisas do tipo: mas agora então você não vai mais ser dos nossos, você vai sair, você vai mudar, você vai ficar diferente. E depois que você explica, depois que as pessoas se abrem para ouvir, de uma forma geral, o que acontece comigo é um lado muito legal. Então muita gente fala: olha, eu não sei se eu conseguiria, mas eu acho tão legal. Até os meus amigos super churrasqueiros já falaram isso pra mim, do tipo: nossa, é maneiro o que você faz, né? Bom, eu não consigo, mas é muito maneiro. Isso pra mim já é um ótimo começo, entendeu?
A Giovana perguntou aqui pra mim sobre o aporte de proteína para a questão de massa magra. Como você vê isso? Bom, eu vejo que é super possível, tá? Inclusive, até dei uma aula recentemente para um grupo de nutris sobre isso, falando sobre essa questão. E assim, tem um artigo que saiu recentemente, inclusive os médicos vegetarianos fizeram um post essa semana falando sobre esse artigo, dizendo que se a quantidade de proteína for adequada, não importa se ela vem do vegetal ou do animal, o que isso faz com que a pessoa ganhe de massa muscular é semelhante. Então, já quebramos o mito dessa coisa do baixo valor biológico, etc. E tem um outro detalhe, né? A alimentação vegetariana estrita, né, vegana, geralmente a base da proteína são os grãos, que tem carboidrato, que tem fibra, que tem muitos antioxidantes, então as frutas, etc. E a gente, para formar músculo, a gente precisa de proteína. Mas para manter esse músculo, a gente precisa do carboidrato, porque é o carboidrato que vai ser usado como fonte de energia, para que o músculo não precise usar a proteína como fonte de energia e quebrar essas fibras musculares. Então, no caso da alimentação vegetariana bem planejada, não só você vai ter a maior presença de antioxidantes, que melhora a recuperação, como você vai ter um aporte adequado de carboidratos também. Muitas vezes, quando a pessoa come muita carne, né, muita proteína animal, ela não tem fome para comer o carboidrato suficiente. E tem muita gordura ali, que também tira um pouco a fome e que inflama aquele corpo. Então, assim, do ponto de vista de aporte proteico, é muito possível, é seguro e é, inclusive, mais vantajoso por conta do que vem junto com essa proteína, que são aí os antioxidantes e tudo mais. Tem aquele documentário que é o Dieta dos Gladiadores. Eu acho esse documentário fantástico. Lógico, a gente sempre tem críticas a fazer, tem algumas questõezinhas ali de críticas, mas ele tem muita referência, inclusive no próprio site do filme. O nome em inglês é The Game Changers, então se vocês forem procurar o site, tem todas as referências que eles usaram no documentário. Eles falam em relação a essa questão de proteínas e tem inclusive livrinho de receitas lá, então é bem legal também, tá? A Paula tá perguntando qual fio dental biodegradável. Se não me engano, eu não vou lembrar a marca agora, mas eu comprei numa farmácia comum dessas, Droga Raia, Drogazil, Farmácia São Paulo, não lembro agora qual foi, eu acho que foi Droga Raia. E tava lá, eu acho que era daquela marca Organic, não tenho certeza. Mas eu vou confirmar e eu deixo uma foto aqui pra vocês assim que acabar a live, tá? A Michelle tá falando que eu sou maravilhosa. Obrigada, meu amor. A Cláudia perguntando, você não come nem ovo? Eu falei, olha, Cláudia, nem ovo. E isso é uma coisa que as pessoas me perguntam bastante, porque assim, o interessante é que depois que a minha chave virou, e aí eu trouxe pra vocês o conceito de mudança, eu trouxe pra vocês o conceito de contágio social, que é você estar perto, né, próximo de pessoas que já são aquilo que você almeja ser. E eu vou trazer pra vocês agora um conceito de virada de chave. Então, quando eu vejo um ovo hoje, eu não vejo mais um alimento, eu vejo um projeto de pinto. E eu falo isso brincando nas lives, mas é verdade. Inclusive, eu tô pra fazer um conteúdo sobre ovo e eu tô até com dificuldade, porque pra mim ovo não é comida. Ovo é o óvulo da galinha que vai virar um pinto. E aí virou essa chave, então não sinto falta, entendeu? Pra mesma coisa um bife, quer dizer, um bife pra mim não é mais um alimento, é um pedaço de vaca. E eu não quero comer uma vaca, entendeu? Mas isso que eu tô falando pra vocês, no começo foi bem difícil, porque eu gostava de ovo. E o ovo, ele é uma mão na roda para um monte de receitas. Eu tive que aprender a adaptar. Então, assim, não como nem ovo, não me faz falta. Hoje eu já aprendi a lidar, mas eu sei que a questão do ovo é uma questão muito difícil. É por isso que eu tô me esforçando. Eu vou fazer um vídeo falando sobre o ovo, tudo sobre o ovo pra vocês, porque eu sei que é uma dúvida de muitos de vocês, tá? A Carol Hanna, personal trainer, tá me perguntando, o carboidrato protege contra a degradação da proteína? Não, ela afirmou, e é isso mesmo. A Dani perguntou, onde em Campinas tem esse fio dental? Droga Raia de Barão Geraldo foi onde eu comprei, tá? A Giovana falou, entendi, obrigada. Ai, gente, legal. A Liana tá falando, tá muito difícil pra mim retirar o leite, é só o que falta. Primeiro, não se cobra velocidade, se cobre consistência. Então, assim, você não precisa tirar correndo, você precisa tirar. E se esse processo demorar, não tem problema. Mas o meu conselho é, não desista. Vai testando, testa os leites vegetais, testa não usar leite, testa tudo que você puder. Então, assim, muitas vezes é só uma questão da gente não desistir, tá? Quando a gente se cobra muito, aquilo acaba se tornando pesado e desagradável, né? E não é sobre isso.
o se tornar vegano, para mim, hoje é a minha forma de contribuir para um mundo melhor, para um planeta mais saudável, para minha própria saúde, é uma forma de ajudar outras pessoas que estão nesse processo também. E isso tudo pesa muito mais do que aquela coisinha que eu sinto falta do gosto. Uma das coisas que eu mais sentia falta são dos queijos especiais. Eu sempre fui viciada em gorgonzola e provolone. Provolone não, parmesão. Hoje eu já achei para substituir e realmente isso me ajudou bastante. E aí você vai achar um leite que te substitua e que para você seja adequado, tá bom, querida? Não desiste, tá? A Cláudia perguntou se meu intestino melhorou depois que eu me tornei vegana. Olha, Cláudia, o meu intestino ele melhorou bastante, principalmente em relação ao odor das fezes e regularidade. Eu nunca tive intestino preso, mas ele realmente está funcionando melhor. Mas uma das coisas que mais me chocou e que eu não sabia depois que eu virei vegana foi que eu passei a desenvolver menos placas bacterianas e tártaro. Então eu fazia a limpeza nos dentes a cada 6 meses, hoje eu faço a cada 9 ou às vezes até uma vez por ano. Então isso foi uma coisa que eu não sabia e que melhorou também. A minha digestão melhorou muito, então essa coisa de ficar empachada, principalmente depois do almoço eu tinha aquela sonolência e tudo mais, eu não sinto mais. Bom, e a minha consciência também, né? Isso foi o mais importante. Dal Paz, você é sensacional, muito obrigada por dividir tanto conhecimento. Fiz mentoria com você no F4 Case. Obrigada, minha querida. Gente, é isso. Eu acho que se alguém tiver mais alguma pergunta... tem mais duas aqui. Gostaria de saber qual leite que eu uso. Liana, olha, eu vou revezando, tá? Eu gosto de comprar vários, porque eu gosto de experimentar vários, eu gosto de ir trocando, então às vezes eu compro Eu geralmente quando vou no mercado eu compro 3 ou 4, um de cada. Eu compro um de soja, um de aveia, um de amêndoa e um de castanha, sei lá. Eu vou trocando. Pra mim não faz tanta diferença porque eu tomo ele misturado com café, inclusive tem a receita do meu cappuccino vegano, e aí eu não sinto tanto gosto, então pra mim tanto faz. Eu não sinto tanta falta daquele gosto do leite, tá? Eu tomo vários. Tem uma outra pergunta aqui. Nossa, foi embora a pergunta. Não, tá aqui do lado. O que eu mais senti de diferença depois dessa mudança? Então foi isso, né? Pra mim, eu emagreci bastante na época, depois estabilizei e agora eu voltei meio que pro meu peso por causa dessas besteirinhas veganas que eu andei comendo. Mas eu perdi bastante peso, meu intestino melhorou. Pra mim, a questão dos dentes foi muito importante também. Principalmente, eu acho, gente, essa questão da digestão, de não ficar empachada com sono depois da digestão. Isso pra mim também foi uma melhora muito importante, tá? A tal da castanha é uma marca maravilhosa. Eu gosto também. Gosto de várias, tá? A tal da castanha, ela é bem natureba, inclusive. Mas, por exemplo, o original não é fortificado com cálcio. Então eu vou revezando justamente pensando nessa fortificação, porque o cálcio é um nutriente que a gente precisa cuidar. Inclusive, amores, pra gente finalizar a live, deixa eu contar pra vocês. Estou aqui toda arrumada porque eu estava gravando vídeos. Essa semana, a partir dessa semana, eu vou começar um especial sobre cálcio e paratireoide aqui no canal. Então vão ter vários vídeos falando sobre isso, foi pedido de vocês. E vai ter um vídeo falando sobre cálcio, inclusive sobre fontes não lácteas de cálcio. Porque é um nutriente que a gente precisa se preocupar tanto quanto ou até mais que a proteína, porque a proteína é facinho da gente conseguir, o cálcio nem sempre, tá certo? Porque as fontes vegetais de cálcio, as pessoas não têm o hábito de comer no dia a dia do brasileiro. Então, continue me acompanhando por aqui. Queria agradecer muito a vocês que estão aqui comigo. Eu nem acredito, porque eu não avisei pra ninguém, eu simplesmente abri a live e fui falando. Obrigada, meus amores, obrigada por estarem aqui, por me ouvirem, por trocarem ideia comigo, por fazer desse vídeo uma live interativa. Eu adoro conversar com vocês. Fiquem ligadas aí, ligados e ligadas nos próximos vídeos. A gente vai ter esse mês vão ter umas lives muito especiais com convidados também. E se vocês quiserem algum conteúdo mais específico sobre alimentação vegetariana, deixe nos comentários depois aqui da live, vai ficar salva. Para eu ir pensar em conteúdos que interessem a vocês, tá? A doutora Andréia colocou aqui, me incomoda muito consumir carne, tenho um gato de estimação e fico pensando, por que comemos outros animais? Querida, se você precisar de ajuda, tô aqui para dar a mão para você, vamos juntas, você consegue. Tô com você, tá? Me chama no direct, a gente vai ser amigas. Eu te ajudo, tá bom? Eu vou te indicar aí várias coisas. Se você quiser começar por algum desses livros, eu também acho que vale. É super legal, tá? Obrigada por todo mundo que tá aqui.
Michele, manda um beijo pro Pedro, meu pacientinho lindo. Pode deixar que eu vou fazer mais lives. Estou com essa ideia, sim, de interagir mais com vocês. Eu sei que isso é muito importante, até para eu poder saber o que é melhor, para eu poder trazer o melhor de conteúdo que agregue mais valor aí à vida de vocês, tá bom? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Um ótimo domingo e até a próxima live. Tchau, tchau.